6. Miqueias capítulo 6. Nós vamos olhar para o verso 8 deste capítulo. E esse texto diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Você prestou bastante atenção no que nós acabamos de ler? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Amém? Hoje o tema da nossa mensagem é a simplicidade do relacionamento com Deus. A simplicidade do relacionamento com Deus. Eu tenho me ocupado nos últimos anos da minha vida a desenvolver uma vida simples, porque Jesus me ensinou que a vida com Ele é simples. A jornada espiritual é uma jornada de simplicidade e jamais de complexidades. Mas existe uma pergunta que, em algum momento, eu diria que até em vários, no percurso da vida, todo ser humano vai fazer. Todo ser humano que tem alguma consciência espiritual, ele vai acabar por formular essa pergunta. Claro, não necessariamente em alta voz, necessariamente não vai ser trazida para um podcast, mas todos nós fazemos esse tipo de questionamento. Ela sempre está lá no fundo da nossa alma. E a pergunta é: o que é que Deus realmente quer de mim? Vocês já perguntaram isso? Vocês já tiveram esse tipo de questionamento? O que Deus quer de mim realmente? O que Deus está esperando da minha vida, da minha pessoa? E quando nós paramos para perguntar isso, a religião, ela vai responder com uma forma muito específica. E a resposta que a religião, em quase todas as suas formas, costuma oferecer é mais. Diga mais. A resposta é mais. Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, pastor, padre, sacerdote, o que eu faço? E sempre a resposta que vem é naturalmente mais. Tem que fazer mais, Ana. Tem que mais, Ana. Tem que fazer mais, Helena. Tem que fazer mais, Felipe. Não é isso que a gente viu por tanto tempo na nossa vida? Mais e mais e mais. Mais entrega, mais oração, mais leitura da palavra, mais sacrifício, mais esforço, mais performance, muitas vezes. O problema é que essa resposta, ela se esgota sem nunca nos satisfazer. E a gente até começa, a gente até tenta, e alguns até faz mais. Mas Deus chega para nós, e pelo profeta Miqueias, ele tem uma resposta diferente. Diga uma resposta diferente. Eu quero contextualizar essa mensagem. Miqueias, ele profetiza durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, esse período desses três reis. E o cenário, Fidelis, era um cenário de prosperidade econômica combinada com profunda crise moral e espiritual em Israel. Então veja, o povo estava vivendo prosperamente, mas a crise moral era terrível. Será que parece com o nosso tempo? Nós podemos dizer que de todos os tempos que nós temos informação, nunca se houve um tempo de tanta prosperidade. Nós acessamos as coisas. E não é, nós, claro, temos milhares de pessoas passando fome, sim, mas nunca as pessoas tiveram tanta coisa como tem agora. Nunca fomos tão avançados em recursos como temos agora. E nós vemos cenários mundiais onde a prosperidade domina.
Por quê? Porque a pessoa tem longevidade, ela tem seu trabalho, ela come, ela bebe, ela vive. Mas a decadência moral, ela se torna cada vez mais terrível. Nesse contexto, por fora o país parecia bem. Os templos funcionavam, os sacrifícios eram oferecidos, a liturgia estava em dia, mas por dentro os líderes oprimiam os pobres. Miqueias 2, 1 e 2. Os profetas profetizavam por dinheiro. Miqueias 3, 5 e 11. Os sacerdotes ensinavam por salário. Esse era o quadro da religião que funcionava perfeitamente, mas não servia para nada. Como eu digo sempre, uma polaroide do nosso tempo. Como é uma fotografia desse tempo. Acontece que nesse contexto, Deus, cansado da farsa, ele convoca Israel para um processo judicial. Se você ler esse texto na íntegra, você vai se identificar com uma linguagem judicial. Os versículos 1 e 2 descrevem isso com uma imagem poderosa. Os montes e os fundamentos da terra são chamados como testemunhas. É como se Deus abrisse um tribunal e dissesse: tenho uma acusação contra o meu povo. E ele faz uma pergunta no verso 3. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Agora Deus passa a recordar toda a caminhada dele com Israel, tudo o que ele fez. A libertação do Egito, a travessia do deserto, a condução à terra prometida. Esse é o nosso Deus, se relacionando conosco, buscando consertar nossos caminhos, buscando nos ajudar, e ele está sempre buscando fazer isso de forma simples. Mas o povo é sempre complicado. O povo é sempre difícil. Eu e você somos sempre complexos. Nós gostamos de complexidade. Não por gostar, mas por ter nos acostumados com isso. Porque quando nós dizemos assim, querido, faça apenas isso, ou, por exemplo, apenas perdoe, abra o seu coração e ame. Ah, não, veja bem, é muito fácil fazer só isso. Eu nem consigo só fazer isso. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu tenho que amargurar isso dentro do meu ser. Mas Deus, ele é simples, ele diz, eu pedi muita coisa para vocês, por acaso? Eu fui muito exigente com vocês? O povo, então, para tentar complexionar o processo, ele tenta defender-se. E a defesa é reveladora da confusão religiosa em que viviam. E eles dizem assim, nos versos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor? Deverei oferecer milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho primogênito pela minha transgressão? Versos 1 a 6, Deus está dizendo, meu povo, volte-se para mim. Meu povo, o que eu fiz com vocês? Eu exigi demais de vocês. Aí agora, na sequência, o povo começa a se expor. E note a complexidade. Deus pediu algum sacrifício nos versos 1 a 6? Não pediu. Deus pediu alguma conta muito específica, algo muito difícil? Deus não pediu. Mas agora o povo ele vem e responde assim, como que eu vou me apresentar ao Senhor? Eu vou oferecer milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, devo oferecer meu filho primogênito pela minha transgressão. O que nós enxergamos aqui é a pura complexidade e confusão religiosa que muitos estão vivendo ainda no nosso tempo. E a confusão é tão grande que eles falam até sobre sacrifício humano como tentativa de agradar a Deus. Meu Pai. Note, um povo que não havia entendido nada. Um povo que depois de viver o Egito, viver o êxodo, viver a libertação, viver a conquista, de ter as escrituras dispostas a eles, Deuteronômio, Levítico, agora eles chegam diante do Deus Todo-Poderoso e está dizendo, povo, vem para mim, vem para o relacionamento, vem comigo. Aí eles dizem, mas nós vamos ter que apresentar milhares de sacrifícios, vamos ter que sacrificar seres humanos, é o que nós vamos ter que fazer.
E essa é a marca de uma geração que chega ao fundo do poço com a sua religiosidade e com as suas complexidades. Eles tinham transformado o relacionamento com Deus no mercado de trocas. Então, quanto mais grave era o pecado, mais caro era o sacrifício. Então, o povo entendia a que nível estavam diante de Deus. Quão dramático era o seu distanciamento de Deus. Mas agora eles pensavam, nós vamos fazer algo para apaziguar a Deus. Então vamos oferecer muito sacrifício, vamos fazer muitas obras, vamos trabalhar demais. E talvez você diga, pastor, isso era Israel, não era? Não, queridos, isso somos nós. Porque diariamente nós estamos procurando algo para satisfazer Deus. Nós estamos procurando algo para tirar diante de nós o peso do nosso próprio pecado, numa falsa tentativa de satisfazer Deus, quando na verdade estamos nos satisfazendo. Eu faço um jejum, eu leio a Bíblia, eu dou uma oferta e meu coração está tranquilo. Mas é no meio dessa complexidade, é no meio desse problema de fundo de poço, que Deus ergue sua voz através do profeta, e ele traz uma das frases mais belas e mais simples de toda a Bíblia, que é o verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que ele exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. 3 coisas. Diga aí para o seu irmão, 3 coisas. 3 coisas. Irmãos, apenas 3 coisas. E a frase, ela é tão interessante que ela começa com algo que é fácil passar por cima, mas que é fundamental. Então, diariamente, nós estamos ouvindo pessoas falando a nós sobre descobrir o nosso propósito, sobre que vida que temos que ter, que ministério devemos exercer, qual que é a metodologia, qual é a estratégia, mas o texto está dizendo, ele já te mostrou, ele já te disse. Deus não está trabalhando conosco por enigmas. Deus não escondeu o que quer de nós. Então muitas pessoas pensam, é difícil, eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que fazer, eu não sei como viver. Mas a verdade é que o problema está em nós, que estamos toda hora complicando os processos. Porque Deus é simples. Ele não está pedindo para nós que nós adivinhemos o que Ele quer. Olha, você vai ter que orar tanto, você vai ter que ler tanto a Bíblia, você vai ter que jejuar tanto para que a verdadeira revelação venha. Não. Que palavra que nós estamos baseados durante esse ano, queridos? Eu vou simplificar para você para ir rápido. Revelação. E olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu já mostrei o que eu quero que vocês façam. Então, a partir de hoje, você não tem mais desculpa para ficar dizendo, eu não sei, mas veja bem, mas eu estou em crise, eu não sei o que Deus quer. Deus quer 3 coisas que já estão reveladas. Ele mostrou. É simples. E a primeira coisa é pratique a justiça. A primeira palavra que o texto traz para nós essa palavra que no hebraico é a palavra mishpat. Ela é traduzida como justiça. E é aqui onde muitas vezes as informações sobre esse texto ficam sem revelação, porque mishpat em hebraico é uma palavra densa, mas quando ela está sendo profetizada no Antigo Testamento, ela não se refere apenas à obediência individual a Deus, ela refere-se especificamente à justiça nas relações humanas. Então existe algo muito mais sério que Deus está tratando com a igreja da atualidade, porque enquanto nós estamos buscando ser sujeitos tão espirituais, complicando os processos, Deus está dizendo para nós simplesmente assim, viva a vida normalmente. Viva a vida naturalmente. Eu tenho descoberto no processo dos anos, eu que sou ávido por coisas espirituais, eu desejo muito conhecer os segredos de Deus,
Mas, depois de querer tanto conhecer os segredos de Deus, eu decidi que eu queria ter uma vida simples com Deus. E quando eu estou buscando uma vida simples com Deus, ele diz: filho, claramente isso vai se tornando cada vez mais revelado para mim. Ele diz: filho, o que nós temos para viver não é tão complexo como você imagina ou muitos querem trazer para você e para a igreja. O que nós temos a viver é uma manifestação pura e real da humanidade completa do ser humano nessa terra. É claro que a humanidade transformada por Jesus. Então, viver com Deus, estar com Deus, o relacionamento puro e simples com Deus, ele é muito mais do que as nossas invencionices espiritualizadas. E nesse texto, quando o profeta está dizendo, pratique a justiça, ou Deus está dizendo por meio do profeta, Deus está mostrando que o relacionamento com ele transforma-nos ao ponto de termos uma forma de tratamento diferenciada com o próximo. Pessoas que estão realmente se relacionando com Deus, ela vai aprender a tratar o próximo com justiça. Então, essa palavra mishpat, que é a palavra justiça, no contexto hebraico, ela tem ligação em como tratamos o pobre, o oprimido, o trabalhador, o estrangeiro, o vulnerável. Quando nós olhamos para o texto, para o contexto de Miqueias, no capítulo 2, versos 1 e 2, Deus está acusando os poderosos que cobiçam campos e os tomam à força, que desapossam homens das suas casas. No capítulo 3, verso 1, a pergunta é dirigida aos líderes que deveriam conhecer o direito, a mishpat, mas que oprimem o povo. Amós, um profeta contemporâneo de Miqueias, ele usa a mesma palavra quando ele clama no capítulo 5, verso 24 de Amós: antes, corra a justiça como água e a retidão como ribeiro que nunca seca. Então, amados, mishpat não é apenas a ortodoxia ou a adoração simplesmente dirigida a Deus. A mishpat é ortopraxia. Pastor, palavra difícil, na simplicidade. Eu estou explicando para você. A ortopraxia é a adoração a Deus por meio da prática. Então é muito lindo chegar diante de Deus e reconhecê-lo, Deus justo, Deus fiel, Deus soberano, Deus maravilhoso, mas quando eu me aproximo da esposa, do filho, do irmão, do vizinho, do mundo, eu trato com indecência, eu trato sem carinho, eu trato sem justiça. Então a justiça que nós somos chamados a exercer não é apenas crer certo, é agir certo com as pessoas ao seu redor. Porque essa é a crise do evangelho atual. As pessoas creem, elas acreditam, elas ouvem a mensagem, elas ouvem o podcast, elas procuram no Google, elas procuram no GPT, elas vão conhecer a realidade. Mas a prática é difícil. Ah, eu sei que tem que amar. Eu sei que tem que perdoar. Eu sei que tem que restituir. Eu sei que tem. Mas não faz. Mas não faz. Então quem é que está complicando o processo? Diga eu. É você, não vai falar que sou eu. Cada um assim. Por isso a pergunta que este texto coloca, meus irmãos, não é apenas estou obedecendo a Deus? Não é só isso. Mas é também, estou tratando com equidade as pessoas que dependem de mim? O empregado recebe o que é justo, o vizinho é tratado com respeito, o estrangeiro, e nesse contexto que nós vivemos, em nosso Portugal, essa palavra tem um peso especial, ele é acolhido com dignidade. Então note que essa é uma mensagem que nós precisamos aprender e que nós vamos precisar ensinar os nossos irmãos que vão chegar aqui da nação e dizer a eles, todo estrangeiro tem que ser bem recebido, porque nós somos filhos da justiça. Nós somos filhos de Deus. Então Jesus, ele entendeu profundamente este ponto, e quando ele confronta os fariseus, que eram mestres da liturgia e da lei, ele disse algo que deveria ecoar em todo o culto dominical.
E aí Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. É interessante compreender que nessa frase que Jesus estabelece, há uma referência direta a Miqueias 6:8. Justiça, misericórdia e fé. São as três dimensões do versículo. E é claro que Jesus não está aqui abolindo a questão do dízimo ou essa coisa mais, ele apenas está dizendo que quando priorizamos a performance religiosa em detrimento do tratamento justo das pessoas, invertemos a ordem que Deus estabeleceu. E aí nós encontramos o fundamento de tudo isso no nosso Cristo. Porque Jesus é o único que praticou a mispá perfeita aqui nessa terra, em cada uma das suas relações, em cada pessoa, em cada momento. Jesus nunca tratou ninguém com injustiça. Ele nunca tratou ninguém com exploração. Nunca se aproveitou da vulnerabilidade de ninguém. Percebe quantas coisas que nós precisamos olhar para a nossa história de forma simples, irmãos. De forma simples. Porque quando muitas vezes nós estamos tentando agradar a Deus com nossa liturgia, com nossos rituais, com os nossos sacrifícios, Ele está dizendo: eu não quero isso de vocês. Eu quero simplicidade. Eu quero que você trate as pessoas bem. Eu quero que você haja bem com as pessoas. Então Jesus, ele é para nós esse grande exemplo. Em Isaías 42, 1-3, que descreve o servo do Senhor, que é Cristo, ele vai dizer o seguinte sobre ele: ele fará prevalecer a justiça, não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que fumega. Veja, amados, Deus e nem Jesus está trabalhando com a gente para nos apertar, para nos trazer problemas, para nos trazer danos. Deus está nos chamando a atenção para que tenhamos uma vida simples, uma vida leve, uma vida tranquila, sem encrespações. Percebe? Ele não está dizendo para nós: tu tem que jejuar, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que... Isso é coisa nossa, é nós que estamos inventando isso. O que Deus está dizendo para nós é: você precisa me conhecer. E você vai entender isso já aqui na sequência. Mas perceba, queridos, que olhando para Cristo, que é a mispá encarnada, nós começamos a entender que a nossa prática de justiça não é um esforço moral autônomo, é o fruto de viver unido com Ele. É deixar que o caráter dele se manifeste em nossas relações. Então hoje nós precisamos sair daqui com um alerta diante de tudo que vier à nossa frente. Nós precisamos fazer aquela icônica pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Eu tenho um vizinho chato, mas o que Jesus faria com ele no meu lugar? Eu tenho um patrão mala, mas o que Jesus faria com ele em meu lugar? Eu tenho uma dificuldade na família, o que Jesus faria em meu lugar? Percebe, meus irmãos? Então a pergunta concreta para nós hoje é: há alguém na sua vida, no trabalho, em casa, na vizinhança, há alguém aqui na comunidade que está a ser tratado com menos do que a justiça que merece? Uau! Algo que você pode fazer a respeito? Porque praticar a mispá, praticar a justiça começa aí. Amém? Então o que é que Deus está pedindo de nós? Mais jejum, mais oração, mais leitura da Bíblia? Ele está dizendo: viva uma vida de justiça. Pratique a justiça. Seja justo. Seja justo nos seus negócios, seja justo nas suas ações, seja justo nos seus afazeres, seja justo. Agora ele passa a nos falar sobre a segunda coisa. E ele diz: ame a fidelidade. Quando Jesus nos chama a amar, quando Deus nos chama a amar a fidelidade, antes de ser uma exigência para nós, ele se revela dessa forma para nós. Então Deus é primeiro um exemplo para as nossas vidas.
E a palavra para fidelidade aqui é a palavra hesed, a palavra hebraica hesed. E esta é uma das palavras mais ricas e mais difíceis de traduzir no hebraico. Porque no significado dessa palavra, os significados oscilam entre fidelidade, bondade leal, misericórdia e até amor do pacto. O Salmo 136 repete 26 vezes a frase, pois a sua bondade dura para sempre. E a palavra que aparece todas as 26 vezes é hesed. A sua bondade dura para sempre. E ela tem significado de amor que permanece, o amor que não desiste, o amor que cumpre o que prometeu, mesmo quando o outro falhou. Uau! Será que nós temos a sensibilidade de vivermos uma vida tão simples, capaz de olhar para quem falhou e dizer: tudo bem, meu irmão, está tudo bem, minha irmã? Esse é o amor que cumpre o que promete quando os outros falham. E aí há algo extraordinário na forma como Miqueias 6,8 coloca esse requisito. E ele não diz pratique a fidelidade. Ele disse pratique a justiça, não diz? Mas agora ele não diz pratique a fidelidade. Ele diz ame a fidelidade. Por que ele mudou o contexto aqui? Ame a fidelidade. Diga aí para o seu irmão, ame a fidelidade. Aí a distinção teológica aqui ela é crucial, obviamente, porque Deus não começa por exigir que sejamos fiéis. Meu Deus! Ele começa por pedir que amemos a fidelidade dele. Ai! Olha aí, nós que temos a dificuldade de viver o 100% da fidelidade. Como é que nós começamos? Nos esforçando mais, é claro. Como é que nós começamos? Fazendo mais jejum, lendo mais a palavra? Não. Deus vem e diz, não, filho. Ele diz, você quer ser mais fiel? Sabe o que ele disse, Ele diz assim, ó, fica olhando para mim. É por isso, e é aí que nós vamos entendendo que ler a Bíblia não é uma exigência. Que ter oração não é uma exigência. Que ter intimidade com Deus não é uma exigência. É uma necessidade para quem quer viver uma vida simples. É uma necessidade para quem quer viver a verdadeira religião. É uma realidade para quem quer ter intimidade com Deus. Então, antes de hesed ser uma qualidade que devemos desenvolver, é um atributo de quem Deus é. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Agora pense no que isso significa. Antes de Deus nos pedir que sejamos fiéis, Ele garante que Ele é fiel. Deuteronômio 7,9 diz assim: conheça, portanto, que o Senhor seu Deus é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a bondade leal até 1000 gerações. Esse é o nosso Deus. E o convite que nós temos lá na lei é conheça. Conheça. Aí nós entendemos por que eu preciso recorrer às Escrituras, por que eu preciso recorrer à intimidade com Ele. Então entenda definitivamente que a nossa fidelidade, ela não nasce do nosso esforço, ela nasce de contemplar a fidelidade de Deus e sermos transformados por ela. É assim que caminhamos. Nós precisamos ficar contemplando Deus. Nós precisamos ficar olhando para Deus. Porque quando você olha para a história da sua vida e vê as vezes que Deus permaneceu quando você quis partir, as vezes que Ele cumpriu o que prometeu, quando você já havia desistido de esperar, isso é hesed. Isso é a lealdade de Deus. E quando você ama esse hesed, você começa naturalmente a agir com hesed, com as pessoas ao seu redor. Então, eu não posso transgredir com o meu Deus se eu estou vendo o que Ele está fazendo comigo e eu não vou fazer com o próximo. Eu não posso apizinhar o meu irmão se quando eu era digno de ser esmagado, Deus estendeu as mãos. Eu não posso odiar o meu irmão quando eu era digno de ser aniquilado, Deus me amou. Então eu olho para ele e o olhar para ele me constrange. E quando eu sou constrangido pelo que ele é,
eu ajo de acordo com o que ele age, com o que ele quer e com o que ele faz. Então, quando você ama, recede, você começa naturalmente a agir com recede com as pessoas ao seu redor. E João, ele captou isso em uma frase que é uma das mais profundas do Novo Testamento. 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Porque somos fiéis? Porque primeiro ele é fiel a nós. Porque andamos em integridade? Porque ele primeiro manifesta toda a sua graça, justiça e bondade sobre nós. Então a fidelidade que nós demonstramos é sempre uma resposta, não um ponto de partida. Nós estamos correspondendo ao Espírito Santo. Nós estamos correspondendo a Deus. É o reflexo de algo que recebemos primeiro. E o recede de Deus, ele encontra a sua expressão máxima em Cristo. João 1,14 diz que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E onde lemos graça, a tradução do Antigo Testamento usaria recede. Cheio de fidelidade, cheio de bondade, cheio de pacto de amor. Então Cristo é o recede encarnado, ele é a fidelidade encarnada, é a fidelidade de Deus tomando forma humana, cumprindo a aliança que o povo de Deus nunca conseguiu cumprir. E é por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus não depende da minha e da sua fidelidade. O que liberta e o que nos transforma em pessoas fiéis é precisamente descobrir que Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. E quando eu estou olhando para Deus, quando eu estou olhando para Cristo, e eu percebo que mesmo quando eu falhei, Ele permaneceu justo, amoroso, bondoso, gracioso. Isso me constrange e me transforma. Amar o recede de Deus é uma prática concreta. É parar pelo menos uma vez por dia para recordar uma coisa específica que Deus fez, que demonstrou a sua fidelidade na sua vida, não de forma genérica, mas especificamente. Você é capaz de pensar agora mesmo em algo que Deus fez especificamente na sua vida, demonstrando amor, demonstrando graça, demonstrando fidelidade. A promessa que se cumpriu quando você duvidou, o amparo que veio quando você estava sozinho, a porta que ele abriu quando tudo estava fechado. Então, quando você ama esse recede, o seu coração muda. E quando o seu coração muda, o modo como você trata as pessoas muda também. Aleluia. Então, o que é que Deus está pedindo para nós? Ele declarou que pratique a justiça, que ame a misericórdia. E a terceira coisa, diga só 3 coisas. Só 3 coisas. O que é que ele pede de você? Só 3 coisas. E qual é a terceira? Ande humildemente com o seu Deus. Aqui nós encontramos a palavra tisana. Tisana, que significa andar humildemente. É um verbo hebraico raro. Aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento. E ela tem a ver com viver a grandeza de viver em dependência de Deus e a liberdade que isso traz. Qual é o pior e o maior desafio da humanidade desde o princípio, desde o Éden? Dependência de Deus. Por que Eva transgrediu? Quis ser independente de Deus. Por que Adão transgrediu? Quis ser independente de Deus. Então, quando nós entendemos que Deus nos chama para uma vida simples, e essa vida simples tem a ver com andar humildemente com Ele, nós entendemos que a vida com Deus é uma vida com discrição, é uma vida sem ostentação, é uma vida sem a necessidade de aparecer. Um dos nossos maiores sofrimentos é a constante necessidade de aparecer,
de ser visto, de ser reconhecido, mas quando nós entendemos que nós estamos escondidos em Deus, e escondidos em Deus, nada tem que nos enxergar, apenas Deus tem que ser visto, nós perdemos essa ostentação. Nós perdemos essa ideia de que eu tenho que ser visto, eu tenho que aparecer. Quando nós somos chamados por Deus a andarmos humildemente com Ele, nós estamos sendo levados a um convite extraordinário de andar com Deus, não andar para Deus, não trabalhar por Deus, mas andar com Ele. Você entendeu isso? Deus não está nos chamando para andar para Deus, não para trabalhar por Deus, mas Ele está nos chamando para andar com Ele. Meus irmãos, Deus não está nos chamando para fazer alguma coisa para Ele. Deus não está nos chamando para fazer alguma obra para Ele. Deus está nos chamando para andar com Ele. Nós estamos muitas vezes tão focados em eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que ser necessário, eu tenho que ser útil. E Deus está pensando, filho, fica aqui. Fica aqui. Eu creio que os nossos melhores relacionamentos se darão quando nós tivermos a capacidade de apenas falar, vamos andar junto. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Nada. Vamos andar junto. Vamos andando e vamos aprendendo. Vamos caminhando e vamos vivendo. Aí, nesse sentido, eu quero pedir a vocês algo que eu tinha começado a pedir um tempo atrás. É claro que tem limites, tem que entender, tem contexto, mas eu quero pedir para você, abaixe as expectativas. Dá uma diminuída na expectativa. Você sabe que eu sou o primeiro a sempre pedir, irmãos, aumente a expectativa, e claro que isso tem um contexto, mas hoje eu quero te levar a um contexto de pedir a você, abaixe a expectativa. Para de ficar esperando muita coisa de mim, para de ficar esperando muita coisa do marido, da esposa, do filho, do pai e da mãe. Para de ficar esperando. Apenas viva. Viva. Sabe quais as nossas maiores frustrações? Com o marido, com a esposa? A gente está esperando demais deles. Estão esperando demais dos filhos. Os filhos estão esperando demais dos pais. Então abaixe a expectativa e ande. Mas ande. Não para. Diga para o seu irmão, não para. Não para. Então nós precisamos entender que esse chamado de andar com Deus é andar com essa discrição, sem ostentação, sem necessidade de aparecer, sem mostrar que é melhor, que é pior, que é isso, que é aquilo. Porque tem gente que na necessidade de se mostrar melhor, ela fica se diminuindo também. Já viu esse tipo de gente? Isso é horrível. Então há uma diferença enorme quando nós compreendemos que Deus não está nos chamando para fazer, para realizar, Deus está falando, anda comigo. Mas quem anda com Ele, Lena, vai fazer alguma coisa, porque Deus é produtivo, e quem anda com Deus vai aprender a ser produtivo também, mas não por ostentação, não por necessidade, não por força, não. Muitas pessoas estão se cansando da vida evangélica, da vida gospel, porque não estão vivendo a vida de relacionamento com Deus, e são apenas religiosos. Então o convite, andar com o seu Deus, não andar para Deus, não trabalhar por Deus, andar com Ele. Então, queridos, há uma diferença nisso. Andar para Deus é fazer coisas que esperamos que o impressionem. Nós. E aí é o modelo das perguntas do povo nos versículos 6 e 7. Quanto mais eu oferecer, mais ele ficará satisfeito? Andar com Deus é outra coisa, meus irmãos. É viver na consciência da sua presença. É depender dele em cada decisão, em cada dificuldade, em cada alegria. Percebe? Então esse é o verdadeiro andar com Deus. Pai, estou me levantando agora. Quero andar na sua presença. Apareceu um desafio no seu dia. Pai, qual é a decisão a ser tomada? Que palavra eu uso? Que atitude eu tomo sobre isso? Isso é andar com Deus. A verdadeira oração, a verdadeira
Disposição espiritual não é investir 2, 3 horas de oração e clamar e pedir e gritar e berrar, jejuar 24 horas. Não é isso. O que Deus está pedindo de nós é uma vida humilde, andando na presença dele. E fica difícil para nós que fomos tão fomentados durante tanto tempo de que a vida cristã é fazer, é realizar, é isso, é aquilo. Você tem que dar mais, você tem que fazer mais, a mais e mais e mais. Não fica difícil? Não fica difícil largar todos esses fardos? Deus disse a Abraão, muito antes de Miqueias, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não falou, Abraão, vamos construir uma mega nação. Abraão, vamos fazer uma série de coisas. Abraão, eu vou te dar filhos. Deus falou primeiro, Abraão, anda na minha presença. E qual é a consequência disso? É filhos, é nação, é reino, é avanço. Mas a primeira coisa é anda na minha presença para se tornar perfeito. Meus irmãos, olha, eu quero chamar você para um ato. Posso te chamar para um ato agora? Posso te convidar para algo que não é invenção minha? É invenção minha? Posso te chamar? Posso? Posso? Faz assim, ó. Bota a mão aqui, ó. Tira assim, ó. Tira. Tira daqui, ó. Tira também. Ai, tira aí. Tira isso. Solta esse peso. Solta. Balança o braço. Você assistiu o Peregrino? Você leu o livro? Você lembra aquele peso que ele carregava? Quando ele encontra com Jesus, aquilo é dissipado. O fardo é leve. O caminho é suave. Deus não diz a Abraão, faça coisas impressionantes por mim. Queridos, nós achamos que podemos impressionar Deus de alguma forma. Ele é o Todo-Poderoso. Você já deu uma olhadinha cientificamente o que são os universos, os astros, o mar? Você já parou para dar uma olhada? Você já assistiu o Discovery Channel? E você já viu quem é o nosso Deus? Cômico, engraçado, artístico, belo, maravilhoso. Aí você acha que você pode realmente fazer alguma coisa para impressionar Deus? Esquece isso. Deus está dizendo para mim, para você, anda na minha presença. A perfeição que Deus buscava em Abraão não era desempenho, é companhia. Ai, que tremendo! O que é ser perfeito diante de Deus é quanto mais apegado eu estou. Quanto mais perto eu estou, é quanto mais junto eu estou, não é quanto mais performance eu realizo. O que pode realmente impressionar Deus é a disposição de viver cada dia consciente de que Ele está, de que cada passo é dado com Ele. Nós não podemos estar aqui pensando, estou fazendo uma obra para Deus. Não, eu vim aqui na presença de Deus. Eu vim aqui seguindo os passos de Deus. Eu vim aqui porque Deus tem uma agenda nesse lugar. Ele está fazendo alguma coisa e porque eu estou caminhando com Ele, eu entendi da parte dEle que eu deveria estar aqui com Ele fazendo o que Ele está fazendo aqui. Eu só não quero atrapalhar, eu quero continuar agarrado na perna dele. Sabe como aquele menino ou aquela menina bem feliz assim mesmo, que agarra e segura e você vai andar, ela vai seguir com você. É assim que nós temos que ser com Deus. É isso que Deus está esperando de nós, verdadeiros filhos dependentes, humildes, carentes do próximo passo dele. E aí nós nos deparamos biblicamente com Enoque, um exemplo silencioso, porém eloquente dessa realidade no Antigo Testamento. A Bíblia não fala sobre nenhum milagre que Enoque tenha operado, nenhum livro que ele tenha escrito, apesar de alguns dizerem que sim, nenhum sermão que tenha pregado, mas uma frase repetida 2 vezes.
Enoque andou com Deus. Gênesis 5:22 e 5:24. E o que isso foi? Suficiente para que Deus o levasse sem que passasse pela morte. O maior feito de Enoque foi simplesmente andar com Deus. O testemunho bíblico, e Enoque andou com Deus. Meu Pai, meu Deus. Eu penso, queridos, eu estou começando já até a sentir isso agora, a liberdade que isso nos dá, a tranquilidade que nos dá, de que eu não tenho que exercer mais uma performance. Eu não preciso, juntamente com vocês, começar mais uma semana para mostrar resultados, para mostrar que eu apareci, que eu fiz, que eu realizei, que eu estou fazendo. Eu apenas preciso andar com Deus. Por isso a humildade que Miqueias pede não é autodepreciação, não é a pessoa que pensa mal de si mesma ou que se anula, mas é uma postura de quem reconhece que não caminha sozinho, de quem não precisa de resolver tudo por conta própria, de quem encontra na dependência de Deus não uma fraqueza, mas uma força. E é por isso que Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Cristo é o verdadeiro modelo do Tissana, de Miqueias 6:8. Filipenses 2, 5-8, descreve a kenose, que é o esvaziamento de Cristo. Sendo Deus, não considerou a igualdade com o Pai algo a se agarrar, antes tomou a forma de servo, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte de cruz. E o que nós temos aqui? O maior ser que alguma vez existiu, escolheu andar com humildade. Aleluia! E é nessa humildade que encontramos o nosso modelo e a nossa libertação. Então, andar humildemente com Deus tem uma consequência prática imediata e liberta-nos do peso de ter de parecer o que não somos. Uau! Religiosos vão continuar exigindo de nós. Líderes gospel vão continuar exigindo de nós. E dizendo, e falando, e pressionando, e mostrando que é assim. Mas eu quero ficar com o que Deus está me dizendo. Eu quero ficar com o que Deus está me mostrando. Ouvir uma mensagem dessa não me dá senso de irresponsabilidade. E eu espero que não dê a vocês também. Ao contrário disso, me dá um senso de responsabilidade ainda maior. Porque andar com Deus vai me transformar a uma medida e a uma estatura que poucos homens nessa terra estão vivendo, mas é para isso que Deus nos chama. Se você quer desfrutar o sobrenatural, se você quer viver o extraordinário, se você quer viver coisas grandiosas na sua vida, agarra nas pernas de Deus e não solta mais. Dependa plenamente. Acompanha Ele. Queira conhecê-lo. Queira contemplá-lo por meio da sua palavra, por meio da oração, da intimidade. Nós vivemos em um tempo. A nossa cultura, intensificada pelas redes sociais, empurra as pessoas constantemente para uma performance de si mesmas. Parecer bem-sucedido, parecer feliz, parecer espiritualmente avançado. Andar com Deus, mas apenas falsamente. Mas o chamado que nós estamos recebendo hoje é simplicidade. Simplicidade. Quem aqui entende o que eu estou dizendo? Vocês compreendem? Quem aqui também olha e se vê algumas vezes em conflito, dizendo, não, mas eu preciso fazer aquilo, não, mas eu preciso fazer aquilo outro, não, mas eu ainda preciso cumprir isso, não, eu preciso voltar a fazer aquilo, não, mas eu tenho. E Deus está dizendo, filho, não. Nada do que você diz tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, é real. Porque tudo que nós estamos dizendo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, somos nós querendo impressionar a Deus.
A única coisa que Deus está dizendo para mim e para você hoje é simples. A revelação é simples. Ele está declarando o que é bom. Você quer fazer o que é bom diante de Deus? Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que ele requer de você? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Portanto, andar com Deus em humildade é poder dizer: eu não sei tudo. Não tenho tudo resolvido. Mas eu tenho a quem recorrer. Aleluia. Queridos, essa é a dinâmica do pedagogo. Eu sou um pedagogo, eu sempre disse, queridos, eu não aprendi tudo quando eu fui para a pedagogia. Porque quem fala, é professor, o pedagogo é um professor, o professor sabe. Eu não sei tudo, nunca soube. Ao contrário, toda vez que eu terminava uma faculdade, eu botava a mão na cabeça, eu conversava com ela assim, amor, não sei nada. Não sei nada. Passou 3 anos, passou 4, passou mais 2 e passou mais 1, de tudo que eu fui estudando na vida. E eu sempre dizia, eu não sei nada. Mas o que a pedagogia, por exemplo, me habilitou a fazer? Saber onde buscar, saber aonde ter o conhecimento. Então a pedagogia ela nos ensina exatamente essa prática de buscar o conhecimento. E estar em Deus, queridos, é um processo pedagógico, porque não é saber tudo, mas é saber que Ele tem todas as respostas. É saber que Ele sabe tudo. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, mas Ele é. Ele é. Então, amados, eu estou a caminhar com Ele, portanto, está tudo bem. Há uma leveza enorme nessa confissão. Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Ah, mas você é pastor e não sabe isso. Eu estou andando com Deus. E quem sabe a forma de eu descobrir isso foi você me perguntando, por exemplo. Quantas coisas eu só fui descobrir quando alguém me perguntou? Eu assim, rapaz, olha, nem sabia que eu nunca tinha estudado isso aqui. Percebe? Eu não tenho que saber tudo. Eu preciso andar com Deus. Eu não preciso responder a todo mundo. Eu preciso andar com Deus. Eu não preciso ter todas as direções. Eu preciso andar com Deus. Ele tem, Ele sabe, Ele faz, Ele é. Então o que Deus está pedindo de nós, meus irmãos, é isso. Deus não está pedindo mais de nós. Deus está pedindo mais de nós. A gente não para dentro de casa e fica assim, quando nossos filhos nascem, a gente não fica falando para ele, cresce, vai menino, cresce, cresce, vai, cresce, vai, amadurece, vai menino, vai menina. A gente fica fazendo isso? A gente não faz isso. A gente alimenta, a gente sustenta, a gente cuida. E as coisas vão acontecendo. Deus está falando para mim, para você, anda comigo. E as coisas vão acontecer. Aleluia. Essa é a simplicidade do relacionamento com Deus. E meus irmãos, no meio de tanta complexidade que o mundo vive, que a religião impõe, eu tenho certeza que Deus está nos plantando neste lugar para sermos respostas a muitos que vão estar cansados de religiosidade, cansados de religião, cansados de tanto faz mais, performance, vamos crescer, vamos... Nós vamos ser um abraço para o cansado. Nós vamos ser um carinho para o decepcionado. Nós vamos ser um lugar de paz para aquele que foi rejeitado. Nós vamos ser. Eu quero aprender a cada dia a ser essa pessoa em Deus. Eu não quero ser mais alguém que vai ficar te apizinhando e dizendo, você tem que fazer, você tem... Eu quero te conscientizar e eu quero que você viva a vida de Deus, pura e simplesmente. Então, meus irmãos, a conclusão dessa mensagem é: Ele já te mostrou. Ele já te mostrou 3 coisas. Apenas 3 coisas. Diga aí para o seu irmão mais uma vez, apenas 3 coisas. Primeiro, pratique a justiça. Trate as pessoas ao seu redor com equidade, dignidade. Segundo, ame a fidelidade.
Olha como o começo é tão maravilhoso que ele nem diz, seja fiel. Não, ele diz, ame a fidelidade. E é claro que quem ama a fidelidade vai ser fiel. Contemple o recede de Deus por você. Deixe que ele transborde nas suas relações. E terceiro, ande humildemente com o seu Deus. Viva cada dia na consciência da sua presença, independência e abertura. Acordar e dizer: Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, chamar logo ao amanhecer por esses três nomes gloriosos no seu dia e dizer: eis-me aqui, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar agarrado nas suas pernas hoje, e se o Senhor me permitir das pernas chegar no peito, abraçar no pescoço, olhar nos seus olhos, é esse lugar que eu quero estar. Agora, o que é extraordinário nisso tudo, meus irmãos, é que essas três dimensões não são tarefas separadas, são dimensões de um único relacionamento. Quem pratica a justiça está a imitar o Deus que é justo. Quem ama a fidelidade está a responder ao Deus que é fiel. Quem anda humildemente está a reconhecer que o Deus grande se curvou para caminhar como ser humano, com o ser humano pequeno. As três apontam para Cristo, que é a justiça de Deus encarnada, de acordo com 1 Coríntios 1,30. O recede de Deus corporificado, conforme João 1,14, e o modelo supremo de humildade, conforme Filipenses 2, 5 a 8. E o que torna esse texto, essa palavra, essa direção, essa revelação tão libertadora é a frase com que ela começa. Ele já te mostrou. Deus não escondeu o caminho. Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente. Não, 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 não. Vou forçar a barra, vou te prejudicar. Você tem que se lascar primeiro para chegar na minha presença. Esse não é o nosso Deus, queridos. Esse não é o nosso Deus. Eu estava vendo um pastor maluco, desigrejado, diga-se de passagem, claro, isso torna mais maluco ainda. E aí ele fez um vídeo, ele pega um chicote, depois ele pega um cinto, depois ele pega o chinelo, e ele fica falando assim: você tem que ler a Bíblia, porque eu sou amor. Você tem que jejuar, porque eu sou amor. Você tem que fazer não sei o quê, porque eu sou amor. E aí eu fiquei olhando para aquilo, meu Deus, foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi. Ele está errado em quê? Em se chamar desigrejado porque ele está fora da noiva. Mas o que ele está falando está certo. Não é assim que funciona, esse não é o nosso Deus. Mas lembre-se, queridos, que amor não gera para nós perversidade. Liberdade não gera para nós libertinagem. A vida simples tem regra. Não se esqueça disso. Mas o que nós estamos buscando e entendendo que não é pesado. A bênção do Senhor não acrescenta dores, a palavra diz. Percebe? As diretrizes de Deus, os mandamentos do Senhor, não é algo difícil. E a palavra declara isso para nós. Então Deus está dizendo, Deus está mostrando. Ele está dizendo com clareza, com simplicidade. E o que ele mostra não é uma lista interminável de rituais, de sacrifícios, de performances religiosas. São três posturas do coração. Três posturas internas. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele não deu uma resposta complicada. Ele deu a versão mais simples possível de Miqueias 6,8. Você se lembra o que ele disse? Como que Jesus deu uma versão de Miqueias 6,8? Em Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este:
Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Qual que é a direção de Deus para nós? Qual que é a religião de Deus para nós? Ame a Deus com tudo. Isso é andar humildemente com Ele. Ame o próximo como a si mesmo. Isso é praticar a justiça e amar a fidelidade nas relações humanas. Então Jesus, ele não inventa algo novo, ele revela o coração do que o Pai já estava dizendo lá em Miqueias 6:8. E aí ele acrescenta o convite mais doce de todo o Evangelho, em Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Meu Deus. Que tal conhecer esse Jesus? Que tal conhecer esse Jesus que não está impondo, que não está ditando regras, que não está te massacrando, mas esse Jesus que está te chamando, te trazendo para perto e dizendo: eu carrego o fardo por você. Então, se hoje você está cansado da religiosidade, que exige mais e mais, sem nunca ser suficiente, essa palavra é para você. Deus não quer mais sacrifícios, Ele não quer mais esforço religioso, Ele quer você. Diga para o seu irmão, Deus quer você. Aleluia. Deus não quer o seu trabalho, Ele quer você. Deus não quer a sua atividade, Ele quer você. Deus não quer o seu dom, porque o dom já é dele, Ele quer você. É isso que Ele quer. Ele não quer um sujeito religioso, Ele quer a sua presença. Ele quer caminhar com você, e o caminhar com Ele tem as 3 dimensões de Miqueias 6:8. E aí, quando você começa a caminhar com Ele, isso brota naturalmente, não como obrigação, mas como fruto. Essa é a realidade da vida com Deus. Tem um monte de coisa que a gente está tentando fazer nascer, surgir, sem estarmos plantados em Jesus. E Ele é a única terra que vai nos fazer frutificar o fruto espiritual. Então Deus quer você, não como obrigação, não como performance, mas como vida. Então Paulo escreve em Filipenses 2, 12 e 13, algo que mantém o esforço humano e a obra de Deus em tensão saudável, sem eliminar nenhum dos dois. Ele diz: exerçam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós caminhamos, mas é Deus quem opera em nós o próprio querer de caminhar. É uma parceria que só é possível porque Ele tomou a iniciativa. O Deus de Miqueias 6:8 é o mesmo Deus que, quando o povo estava perdido nas suas perguntas sobre sacrifícios, veio ao seu encontro com uma resposta simples. E esse Deus continua a vir ao nosso encontro hoje. E Ele está dizendo: é mais simples do que você imagina ou foi ensinado. Amém, queridos? Vivendo a simplicidade do relacionamento com Deus. Que nós desenvolvamos essa cultura da simplicidade, porque essa é uma cultura do reino de Deus. Seja simples, seja leve, tenha uma conversa temperada. Vamos nos aproximar uns dos outros cada vez mais com a serenidade que o nosso Deus tem. Porque Deus é justiça? Obviamente que é. Por isso Ele, inclusive, nos chama a praticar a justiça. Mas Ele faz isso muito diferentemente do que nós temos aprendido de forma religiosa. Quero convidar você a ficar de pé neste momento e para esta semana, pratique a justiça. Identifique uma pessoa na sua vida, em casa, no trabalho, na vizinhança, que está a ser tratada com menos do que merece. Dê um passo concreto de justiça em relação a ela essa semana. Ame a fidelidade. Reserve 5 minutos hoje para escrever num papel ou no telemóvel 3 coisas específicas em que Deus foi fiel na sua vida. Não de forma genérica, específicas. Leia essa lista pelo menos uma vez por dia durante essa semana. E ande humildemente. Escolha um momento dessa semana em que normalmente resolveria tudo sozinho e decida, em vez disso, parar e perguntar a Deus em oração: como queres que eu lide com isso? Pratique andar com Ele, não apenas trabalhar por Ele. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos tomar decisões agora? Fale com o Pai através da sua oração.